saudar cada um, de forma muito carinhosa, afetiva. Esses encontros também alimentam o coração, o afeto, a amizade que a gente tem um pelo outro, uma pela outra. E é isso que também alimenta a nossa luta. Eu queria também saudar a iniciativa. Ela me dá um elan, um ânimo, uma esperança indispensável para esse momento que eu particularmente vivo e nós vivemos com uma minoria muito pequena naquele Congresso Nacional. A minha relação com a plataforma vem desde a nossa busca de construção de uma reforma do sistema político através da frente parlamentar pela reforma política e participação popular. Eu estou na Câmara há quase 20 anos e durante todo esse tempo eu participei de todas as comissões especiais de reforma política. E até hoje ainda estamos tentando, né, ter uma proposta de reforma política. E essa construção ela se deu ao longo desses anos, acumulando propostas, entendimentos sobre a centralidade dessa questão, desse tema, e elaborando ideias, propostas, soluções. Isso é tão verdadeiro que hoje, no projeto preliminar do relator, muito dessas ideias e dessas propostas estão contidas naquele relatório preliminar. Mas não tenhamos ilusões. Ontem, quando nós vimos esse projeto preliminar, esse relatório preliminar, e vendo que ele trata da questão, por exemplo, em primeiríssimo plano, da questão da participação popular, regulamentando referendo, plebiscito, projeto de lei de iniciativa popular. Ele propõe, por exemplo, a votação em lista, com participação, uma lista pré-ordenada, não com paridade de gênero, mas com uma representação de cada 3 ter um gênero, feminino ou masculino, nessa ordem de uma lista. Mantém a proibição, porque até foi o Supremo que definiu isso, do financiamento empresarial, privado, e avança em outras questões. Acaba com as coligações, isso estava nos nossos objetivos, acabar com a coligação partidária, só não trata da questão, e aí é que é já uma sinalização de que aquele jogo não é para valer, não trata, por exemplo, da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, para eliminar os partidos pequenos. E se sabe que nem todo partido pequeno é um pequeno partido. Tem que fazer a diferença das coisas. Claro que o número de partidos é grande demais. E tem partidos pequenos demais. Mas entre os partidos pequenos tem os únicos partidos que ainda podem se reconhecer como partidos naquela casa. E somos muito poucos. Agora, o que é importante é que eu me dei conta, no dia de ontem, teve uma reunião da comissão, não é uma comissão especial, comecem a tentar daí. Eu fiquei muito surpresa, positivamente, com o conteúdo da proposta que o relator apresentou preliminarmente. E eu reconheci nela muito daquelas propostas, não materializadas, concretizadas, mas fruto do trabalho da plataforma, de outras entidades que se compuseram na frente parlamentar pela reforma política com participação popular. Daí a minha alegria, com essa iniciativa, esse momento da plataforma, de se reconstruir, de se rearticular, de se colocar no cenário da luta mais geral com esses movimentos que estão representados aqui hoje, os mais legítimos da luta de resistência que se trava hoje nesse país. Agora, o que me assombrou na reunião de ontem, vendo aquela contradição entre uma proposta que muita coisa a gente se reconhece nela, e quando a gente diz é a plataforma, é a Frente Parlamentar pela Reforma Política e Participação Popular, é a luta das mulheres, é a luta dos negros, é a luta do LGBT, é a luta de todos aqueles que se juntaram ao longo dessas décadas, pelo dessas 2 décadas, para acumular a compreensão do problema e a indicar
caminhos, saídas e perspectivas para esses problemas. Eu quero concordar com os companheiros da mesa que focaram a principalidade, a centralidade da importância da reforma política, da reforma do sistema político. Sem essa mudança estruturante, não há perspectiva possível para as outras reformas estruturais do conjunto dos setores e aspectos que compõem a vida de uma sociedade, de um país, de uma nação. Junto com isso, e tão importante quanto, e aí está meio esquecida essa luta, está meio de lado, e temos que retomá-la com o mesmo vigor e a mesma prontidão que está se fazendo aqui hoje em relação à reforma política, é a democratização do meio de comunicação. Se não se enfrentar esse problema, Bia, se não retomarmos, né, aquele investimento humano, de tempo, de energia, de vontade, de força, pelo país inteiro, organizando o país inteiro, se nós não enfrentarmos essas duas propostas, essas duas reformas, qualquer outra mudança será manca, não se resolverá na sua essência. Voltando então à questão da comissão especial, não é uma comissão especial formal, é um grupo de trabalho. Eu estou acostumada com essa história de grupo de trabalho ao longo desses 20 anos de luta pela reforma política. Grupo de trabalho, né, não tem a prerrogativa que tem uma comissão especial instituída formalmente para fazer uma proposta de reforma política. E tanto é verdade que já se anuncia que a partir da próxima semana a comissão especial, esse grupo de trabalho, esse grupo de estudos vai começar a discutir pedaços por pedaços da proposta e transformando cada pedaço desse em projeto de lei para já encaminhar para o plenário da Câmara, para já avançar no tempo a cada projeto que a comissão vier a elaborar e a aprovar no âmbito dela, ela vai sendo encaminhada para já ir tramitando e para já ganhar tempo, porque quando chegar no último projeto de 4 ou 5 temas, a reforma já está consagrada, decidida, formatada, sem a menor discussão com a sociedade. E pior, não são esses mesmos membros que compõem esse grupo de trabalho, não sei se inclusive o relator será o mesmo, vai ser criada por iniciativa do presidente da Câmara, e não esqueçamos quem é o presidente da Câmara, é um preposto do presidente golpista da Câmara dos Deputados, vai criar uma nova comissão especial para discutir a reforma política. Provavelmente com outra composição, com outra direção, com outro relator. Então não nos iludamos. Eles dão a impressão de que nós estamos no jogo, jogando, mas não estamos jogando de fato, Vitor. Então eu fiquei muito... Porque somos 3 só que resistimos lá. Eu, Maria do Rosário e Henrique Fontana. Os demais ou não entendem de nada, ou fazem que não entendem de nada, têm suas ideias a respeito de pontinhos, não tem futuro. Não tem futuro. Mas, de qualquer forma, foge a lógica que está sendo adotada em relação às outras reformas. Por quê? A lógica das outras reformas, por exemplo, antes de ontem, dia 17, completou 1 ano do golpe, do impeachment da Dilma. Em agosto completou 8 meses. Não, em agosto não. Hoje faz 8 meses do governo golpista do Temer. Nesses 8 meses já se perdeu mais conquistas do povo brasileiro de que em toda a história depois da ditadura militar, das perdas que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos, já se perderam nesses 8 meses do governo Temer. São, primeiro, a PEC da morte, que congelou o país por 20 anos. E ontem um pedaço dessa PEC da morte já foi materializada
com a aprovação da negociação da dívida dos estados, ou seja, passando para os estados, né, as maldades que eles precisam promover nos seus estados, contra o povo, contra os trabalhadores, contra a saúde, contra o serviço público, contra os direitos sociais, contra os direitos humanos, nos estados. A privatização generalizada, inclusive da saúde, do abastecimento de água, de esgoto. Então, é um pedaço da PEC da morte que o governo está impondo aos estados, concretizando aquele congelamento do desenvolvimento do país por 20 anos. Não é brincadeira, gente. E isso está indo a toque de caixa. Depois da PEC da morte, que já está em vigor, né, vem a Previdência. A Previdência está sendo mais difícil, porque a Previdência é mais concreta, como você diz. Uma coisa é a luta por moradia, daquela casa que eu preciso dela como condição vital da minha sobrevivência. E para você manter a luta, para além da conquista dessa casa, do ponto de vista da organização popular, você tem que politizar essa disputa pela conquista concreta de uma moradia. Se você não politiza, o movimento se desmobiliza, mesmo conquistando, tendo a conquista garantida. Portanto, é um processo de politização, de conscientização, de educação permanente, e que os movimentos têm uma capacidade fantástica de promover isso. É o movimento que promove isso, a partir de um objetivo muito concreto, muito investigado, de uma luta econômica. A luta pela moradia é uma luta econômica, mas na base dela, nas entranhas dessa luta, tem o princípio fundamental da propriedade da terra, que é um princípio capitalista. Se você enfrenta isso, e aí o cuidado para não alimentar a propriedade privada da casa, mesmo da casa do pobre, que ele conquistou com muita luta e com muito sofrimento. Se ele não entende que esse patrimônio é um patrimônio que precisa ser socializado, ele reproduz a relação capitalista da propriedade da terra. E ele se desvincula da luta mais geral da política. A reforma da Previdência, ela pega mais fundo, que é o aposentado, é o pensionista, é a mulher que vai ter seu tempo de aposentadoria, né, mais tardiamente, é a redução das condições, né, de usufruir aquilo que se construiu ao longo da vida ativa da cidadania desse país. Isso está pegando muito forte nas pessoas, por isso que eles não estão conseguindo com muita facilidade. Eles estão fazendo, eu nunca vi tanto café da manhã como aquele presidente faz com a corja dele, né, para tentar negociar, resolver, melhorar, fazer uma perfumariazinha aqui, prometer ali, prometer acolá, porque ele está tendo dificuldade com a reforma da Previdência. Exatamente por essa dimensão real, concreta, objetiva, que atinge a realidade de cada cidadão, de cada cidadã, trabalhador, trabalhadora, aposentado nesse país. Isso ele vai ter mais dificuldade, mas ele está negociando, está tirando um pedaço aqui, está tirando um pedaço acolá. E ele está acelerando um passo em relação a isso. Aí vem a trabalhista. E a trabalhista é um horror. Mas antes da trabalhista teve a terceirização. A terceirização que ele não quis tratar na proposta, na reforma trabalhista, mas quis tratar a parte, a terceirização, né? O trabalho, como é que é? Temporário, portanto, tirando todos os vínculos formais da relação capital-trabalho. A força de trabalho, patrão, né? Empregador, quebrando todos os vínculos formais, institucionais, colocando tudo no papo entre uma empresa e outra, e o trabalhador que fica objeto de uma empresa de outra na hora que quer, sem nenhum compromisso, sem nenhuma obrigação do ponto de vista dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, dos direitos previdenciários do trabalhador. Isso já foi uma outra maldade, já está concretizada, já é lei. A privatização, aliás, a terceirização e o trabalho temporário foi uma desgraça. Isso já é lei. Como já é lei a PEC da morte, de redução de gastos em 20 anos. E agora, a obrigação dos estados fazerem o mesmo. A Previdência ainda estão com muita dificuldade, mas estão indo, porque eles têm maioria para votar, eles têm maioria.
Agora, quanto mais se aproxima 18, fica mais difícil para eles, porque a cara dos candidatos do próximo ano vai ficando mais visível. E aí, por exemplo, ontem a gente conseguiu não aprovar aquela urgência, porque alguns deles se evadiram, porque ficava muito evidente o que eles estavam aprontando na aprovação daquela urgência. A trabalhista está em via já de ir para o plenário, e eles estão chamando tudo para o plenário, como fazia o Cunha. Quando o Cunha, né, queria apressar o passo numa maldade, ele acabava com a comissão especial que ele mesmo criou, trazia para o plenário, designava outro relator, designava outro procedimento, e aí acabava rapidamente, com urgência, urgentíssima, e resolvia tudo. O Rodrigo Maia está fazendo a mesma coisa. Fez ontem, tentou fazer ontem uma reforma trabalhista. Né? Dentro disso, ainda tem uma medida provisória fazendo a regularização fundiária do sistema fundiário rural e urbano. Todas as conquistas da luta do povo, seja a reforma agrária, seja a reforma urbana, sejam as conquistas, né, preciosas, históricas, da luta do povo em toda a questão da terra, urbana e rural, vai se acabar com a aprovação de uma medida provisória, já está a toque de caixa, e cujo relator, sabe quem é? É o Jucá. Imagina, é o Jucá que é o autor. Sabe quem é o presidente? É aquele deputado de Brasília, que é o grileiro aí das terras de Brasília. O representante dele. Na Câmara, digamos assim, que ele é deputado. Então, e agora a reforma política. E a reforma política é esse impasse. Bom, isso é o quadro que está lá. E em 8 meses de governo golpista, já se perdeu mais do que se perdeu ao longo desses últimos 20 anos, pós fim da ditadura militar e tentativa de implementar a Constituição Cidadã do Brasil, que está absolutamente em frangalhos, né? Está absolutamente desfigurada, totalmente desconstruída. Isso de um lado. De outro lado, Gibri, aí é que eu fico preocupada com o descompasso entre o processo de mobilização popular, mobilização sindical, mobilização política dos movimentos, no qual se insere também a plataforma nesse momento. Temos que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo, mas o pequeno prazo, o imediato prazo, ele é premente até para a gente ter vislumbre de ter um segundo plano, de ter um terceiro prazo. Se a gente não enfrenta esse imediato, que essa realidade, depois não tem mais o que se salvar. Não estou sendo catastrofista, não. Se essas medidas todas, elas forem aprovadas como estão sendo, no prazo em que eles estão se dando, é maio, eles querem zerar tudo em maio, porque o prazo de validade desse governo está acabando, né? Já devia ter acabado, não ter acabou desde que ele começou. Mas está vivo, é um morto vivo, mas está aí. Mas muito vivo, não está nada morto não. E está fazendo maldades em cima de maldades. Então, a primeira estratégia, primeiro tem que ter estratégia para esse imediato, em particular em relação à questão da reforma política, é de se perguntar, será que não é importante criar um outro mecanismo que faça uma ponte, ou que mantenha uma ponte entre a sociedade civil organizada e o Congresso no acompanhamento dessas coisas que estão se dando lá, porque fica muito longe, o movimento fica muito longe. E os ritmos são absolutamente desiguais. Está se marcando uma greve geral para 28 de abril, não sei se se chega lá sem ter aprovado a reforma da Previdência. Se chega lá sem ter aprovado a reforma trabalhista. Se chega lá sem ter aprovado, não diga a reforma política, eu não estou interessado na reforma política, que a reforma política é que é capaz de mexer em algum desses desmontes que eles estão fazendo aí. Então, eu acho que recomendaria como estratégia, quer dizer, primeiro manter, né, essa articulação, essa mobilização, sabe? Engrossar isso, tem que juntar tudo que é força, colocando em último plano a disputa política de qualquer ordem, de qual natureza, mas a disputa política, né, construir força política para nos contrapormos à falta de poder e de força lá no Congresso. Nós não chegamos a 100
na luta de resistência, né? E com muito pouca eficácia. Inclusive eu me pergunto, será que participar desse jogo, resistindo a ele, da forma como a gente tenta fazer, não é de alguma forma a gente está permitindo que o jogo aconteça? Eu me pergunto isso. Claro que sem nós lá, talvez eles fizessem as maldades mais rapidamente. Mas do ponto de vista de resultado, e esses resultados, nós vamos alterar de fato esse jogo, com o povo junto. Eu sonho de ter aquela casa invadida pelo povo. Essa é uma experiência civil mesmo. Eu gostei muito quando falaram na pedagogia da desobediência civil. Eu quero aprender com essa pedagogia. Porque sem isso, nós não alteraremos a correlação de forças que está dada hoje. Não é só no Congresso, mas as coisas estão acontecendo no Congresso. Não temos tempo de esperar 28 de abril, não sei quando de maio, não sei quando de julho, de agosto de 2008, que até lá Inês é morta. Então, eu tenho uma premência de que o povo acorde, e o povo se reconheça como força, com capacidade de transformação, de mudança, sem muita reunião. Reunião tem que ser para implementar medidas concretas de ação concreta, para avaliar a ação concreta, para programar imediata a ação concreta, porque se a gente fizer muita reunião, a gente perde, o trem passa e a gente não toma o trem junto, e a gente não chega no destino, que é evitar as perdas, né, que estão ocorrendo nesse país. Outro dia, eu me dei conta, num plenário lá em que estava a CUT e os movimentos sindicais estavam lá, eu disse assim, é muito triste, é uma sensação muito forte de alguém que chega na minha idade, depois de ter lutado contra a ditadura, de ter tentado ajudar a construir a democracia, a redemocratização do país, um novo marco institucional, um novo marco legal, né, a organizar o povo na defesa dos seus direitos. Aí ganhamos o governo e nos iludimos achando que tínhamos ganho em poder, porque o sistema político que sustentou o nosso governo é o mesmo sistema político que sustentou, né, essa ordem que interessa a eles e que eles estão dominando de forma plena, agora à frente do poder institucional, eles tiraram à base de um golpe. O presidencialismo de coalizão não é poder popular. E nós nos iludimos com as conquistas que o nosso governo propiciou aos setores populares, naquilo que era básico, essencial. De uma certa medida se desmobilizou o movimento. Desmobilizou aquilo que havia sido construído no enfrentamento do inimigo de classe. A luta de classe não acabou. É bom que a gente ponha isso na cabeça. Não há conciliação de classe possível. Portanto, não é que eles permitiram que se ficasse no governo durante 13 anos e minaram as conquistas, minaram aquilo que se ia acumulando, minaram a experiência, minaram os acertos, as conquistas que iam nos reafirmando, nos animando e nos mobilizando. E quando chegou no final, num golpe parlamentar de uma noite 17 fatídica de abril do ano passado, né, se acabou com aquilo que durou 13 anos, mas que não era a raiz daquilo que a gente precisa para transformar a realidade, para transformar o mundo, que é a transformação por baixo, e transformar por baixo é o povo conquistar o poder. Mas o poder real, não o poder eleitoral, não o poder partidário. E eu acho que esse momento, esse aprofundamento da crise, né, esse caos absoluto que nós estamos vivendo, esse fundo de poço que parece que não tem mais fim, né, ele nos acorde de novo, nos junte de novo, nos dê a sabedoria, a inteligência, a generosidade de nos juntarmos independente das nossas diferenças e colocarmos essa força em movimento. Então, é a estratégia que eu vislumbro, né? E tendo foco na reforma política, e aí, quando o relator vier, é bom fazer esses questionamentos a ele. Se essas ideias vão ser mantidas até o final, ou se uma nova comissão especial, que inclusive vai ter projetos de resolução, né? Vai ter projetos de lei ordinário,
2 ou 3 projetos de lei ordinária, vai ter 2 projetos de lei complementar, já estou terminando, meu tempo já acabou, já estou terminando, 2 projetos de lei complementar e uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Imagina fazer isso até maio, que é o que eles estão querendo fazer, não é para não fazer mesmo. E não nos animemos, nem nos iludamos com esse relatório bonito, pelo menos naquilo que nos está mais identificado com as nossas lutas, nas nossas construções coletivas, que a gente possa imaginar que isso vai sair alguma coisa que preste, como nada sai que preste naquela casa, porque tudo que se aprova lá é contra o povo. Obrigado.